Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no canal SOS Supervisores. O meu nome é Ayrton e eu ajudo supervisores e líderes de produção a aumentarem exponencialmente suas chances de reconhecimento, promoção e crescimento profissional. Hoje mais um episódio especial, episódio 82, relativo a qual é o segredo para que você possa encontrar boas oportunidades que muitas vezes passam desapercebidas. E hoje eu vou te dar uma série de dicas, pois esta é uma das perguntas mais frequentes que eu recebo em relação a: olha, Ayrton, é muito bacana todos esses conteúdos que você faz e nos ajuda, mas o que falta é oportunidade. Portanto, pessoal, será que realmente está faltando oportunidade? Ou você está com um pouquinho de dificuldade de enxergar essas oportunidades disfarçadas? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, que eu tenho muita coisa importante para você assistir nesse episódio. Então, fica comigo até o final, porque você não vai se arrepender. Vamos lá, então. Vamos começar, então. Pessoal, mais uma vez, eu sempre bato na tecla desse primeiro slide, na qual todo o conteúdo que eu produzo, eu gosto de destacar essa relação de causa e efeito, onde o efeito desejável que você que está me assistindo, que trabalha como supervisor, coordenador, encarregado ou líder de produção, a sua grande expectativa é ter uma carreira profissional plena com reconhecimento, promoção e crescimento profissional contínuo. Essa basicamente é aí uma expectativa, uma aspiração desses profissionais. E para que isso aconteça, é necessário que você tenha em mente que você deve trabalhar sempre em 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar onde você necessita aí construir aí uma vantagem competitiva significativa, que é basicamente a geração de valor. E o que é a geração de valor? O que é uma construção de uma vantagem significativa? É quando você elimina ou você diminui uma limitação significativa que a sua empresa ou a sua área tenha neste momento. Uma vez que você fez isso, você está aí trabalhando forte no primeiro pilar, que é a parte de construção de valor. Uma vez que você fez isso, é necessário que você possa aí sustentar a vantagem competitiva construída e depois capitalizar essa vantagem competitiva e ir construindo as demais. E quando você começa a construir vantagens competitivas e você começa a ter uma liderança e um resultado consistente, a empresa observa a sua capacidade aí de geração de valor, tornando-se uma pessoa-chave para a empresa. E é nesse momento que você capitaliza, porque uma vez que a empresa reconhece você como uma pessoa potencial, uma maneira de segurar você é com promoção e crescimento profissional. E então nós sempre trabalhamos no sentido de você ter aí conteúdos, dicas importantes para que você possa aí trabalhar no primeiro pilar, que é a construção de uma vantagem competitiva significativa. Você construir valor não só para a sua empresa, mas para o seu currículo, para você. E uma das maneiras de você aí eliminar ou diminuir uma limitação significativa que a sua área tenha, que a sua empresa tenha, é você realmente saber enxergar oportunidades onde a maioria das outras pessoas veem essas oportunidades, elas enxergam essas oportunidades como meros problemas, tá? E então quando você começa a ter esse mindset, esse pensamento, realmente as portas começam a se abrir e eu vou te explicar em detalhes nos próximos slides. O que você enxerga nessa figura, pessoal? Veja bem, o que você enxerga nessa figura, né? Então, perceba bem, pelo ponto de vista desse colega da esquerda, ele vê um M. Pelo ponto de vista desse colega da direita, é um W. E agora? Para um é 6, para outro é 9. Então, só porque você está certo, não significa que eu estou errado. Você apenas não viu a vida do meu lado. Ou seja, perceba como as pessoas em cima de uma mesma questão enxergam pontos de vista diferentes, enxergam conclusões diferentes. E agora, quantas madeiras tem no piso? 4 ou 3? Né? A realidade pode ser
tão complexa que as observações feitas de um determinado assunto, vistas de ângulos diferentes, podem parecer bem contraditórias. Perceba bem, simplesmente o ângulo que você enxerga uma questão muda totalmente a sua resposta. E esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente observa as oportunidades. Mais um exemplo, perceba o que é verdadeiro. Se você enxerga desse ângulo, a verdade é o que? É um quadrado. Quando você enxerga de uma outra forma, a verdade o que é? É um círculo, né? Então qual é a verdade? Depende do ponto de vista, do ângulo em que você vê a questão. Portanto, uma coisa que é importante que a gente deixe neste conteúdo é que quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam completamente. Então perceba bem, pessoal, quando você muda o modo de observar as coisas ou você muda o seu ponto de vista, o ângulo de visão sobre aquele tema, as coisas que você observa, elas passam a mudar também. E isso é importante porque você vai adquirindo então sabedoria, maturidade para enxergar muitas vezes um problema como uma oportunidade. E no trabalho, como você enxerga essas situações, essas questões? Então, como você enxerga aí quando alguém te traz aí um abacaxi bem espinhoso para que você aí descasque? Como que você enxerga aí? Ou como você lida com a situação de receber aí um monte de pepinos, né? Quase que diariamente. Isso é a grande rotina aí da maioria dos supervisores e dos líderes de produção. E como você lida aí com a situação, como você realmente enxerga esse limão, né? Esses limões que você recebe no dia a dia, muitas vezes azedo, né? Você consegue fazer desse limão uma limonada. Então, é essa reflexão que eu quero provocar nesse momento, né? De que forma que você tem lidado aí, tem conseguido enxergar um abacaxi, um pepino ou limão como um problema ou realmente o que a grande maioria das pessoas que têm sucesso, elas começam a desvendar, né? Ou se você começa a observar atrás do abacaxi, do pepino e do limão, você começa a enxergar aí oportunidades disfarçadas, né? Porque é isso que a grande maioria das vezes está escondido aí por detrás dos problemas. Mas como a grande maioria tende a correr, se livrar rapidamente do abacaxi, do pepino e do limão, realmente a visão das oportunidades parecem que são poucas, ou que somente as pessoas de sorte conseguem aí receber no seu colo boas oportunidades, o que nem sempre é verdade. Então, pessoal, vamos lá. Vamos tentar entender um pouco como que é o mindset, como que é a mentalidade das pessoas que realmente elas aproveitam aí as oportunidades. Então vamos entender um pouquinho o modelo mental dessas pessoas, porque uma vez que a gente entenda esse modelo mental, a gente pode tentar replicar, tentar aprender no nosso dia a dia. Então vamos lá, essas pessoas que realmente aproveitam essas oportunidades e muitas vezes a gente acha que elas têm sorte, né? Elas se esforçam muito em dar o seu melhor para obter sucessos significativos em quantidade. Então o esforço dela é sempre para ter aí uma quantidade boa de sucesso em quantidade, não é só uma vez, né? Aquele time campeão que ganha é aquele time campeão que consegue repetir o ganho várias vezes consecutivas, né? E para que isso realmente ocorra, essas pessoas elas precisam procurar, elas precisam encontrar muitas oportunidades disfarçadas, uma vez que elas sabem que uma boa parte dessas oportunidades que elas encontram, mesmo que elas encontrem essas oportunidades e elas encontram, nem sempre todas irão dar certo. Então, quanto mais oportunidades eles encontrarem, realmente uma parcela vai dar certo e uma parcela não vai dar certo. Então,
quanto mais oportunidades você procurar, você descobrir, mais chance de você ter sucessos significativos em quantidade, uma vez que nem todas vão dar certo. E essas pessoas realmente de sucesso, elas têm resistência para superar fracassos, cair e levantar novamente, porque elas precisam continuar tentando, uma vez que nem sempre os esforços, o resultado em cima daquela oportunidade vai ter êxito ou não. Então é necessário ser resiliente, realmente caiu, levantar novamente, né? Tirar o aprendizado daquele experimento, daquela oportunidade que não deu certo. Então essas pessoas realmente de sucesso, elas têm essa percepção, e quanto mais elas tentam, a chance de realmente ter sucesso em quantidade é muito grande. Então perceba bem, tem duas condições necessárias para que realmente essas pessoas tenham um sucesso significativo em quantidade. Elas precisam procurar, precisam se esforçar para encontrar muitas oportunidades disfarçadas e ter realmente resistência para superar fracassos e tentar novamente. Para que elas possam encontrar muitas oportunidades disfarçadas, elas têm que ter habilidade em reconhecer, pessoal, em gerar essas oportunidades quando elas surgem. Então elas têm oportunidade de reconhecer, de observar e falar assim, isso aqui é uma oportunidade. Então esse abacaxi aqui é uma oportunidade, esse pepino aqui é uma oportunidade, esse limão é uma oportunidade. Então é necessário que haja uma habilidade para reconhecer isso, porque a grande maioria não tem essa habilidade. E para que essa habilidade seja desenvolvida, é necessário que nós possamos, e essas pessoas de sucesso têm, é necessário que nós possamos construir aí mapas de causa e efeito que são inerentes a este assunto. Então, o que significa isso? Uma vez que eu reconheço um problema, eu sei que ele é gerado por algumas poucas causas, né? O problema, na verdade, que é a oportunidade disfarçada, é um efeito indesejável e ele é causado por umas poucas causas. Está aí o princípio de Pareto 80-20, que diz o seguinte: apenas 20% das causas tem realmente grande efeito sobre o problema. Então, quando eu suspeito aí que um problema tem 10 causas, na verdade ele tem no máximo 2 causas muito prováveis que geram maior efeito sobre o problema. Então, se eu tenho essa possibilidade de conectar aí, de pensar de uma forma um pouquinho mais científica, que todo problema tem, por consequente, poucas causas, e eu conheço um método para solucionar esses problemas, eu começo a ficar mais hábil para reconhecer estas oportunidades e atuar em cima do problema para gerar ganho, para gerar sucesso mais rapidamente. Portanto, quando eu tenho realmente essa capacidade de construir aí mapas, relações de causa e efeito, que eu conheço um método de análise e solução de problemas, eu realmente agarro essas oportunidades e me torno uma pessoa mais bem preparada. Com isso eu posso aí bloquear aí uma causa que está desencadeando um efeito indesejável, gerando para mim e para a empresa uma oportunidade. Então tá aí essa relação. Portanto, perceba que sorte, como dizia Sêneca, né, é o que acontece quando a oportunidade que agora eu estou enxergando realmente encontra alguém preparado. Ou seja, eu estou preparado para enxergar essa oportunidade, bem como eu estou preparado para resolver aí e descobrir as poucas causas que causam esse problema, que solucionam essa oportunidade. Então, aí vem essa frase: eu consigo realmente transformar um limão numa limonada, né? Então, perceba bem aí o que acontece quando nós temos aí a habilidade de reconhecer essas oportunidades, bem como estabelecer aí uma relação de causa e efeito para que a gente possa solucionar o problema. Perceba então, pessoal, que quando eu persigo a boa sorte, né, ou seja, quando eu tenho a habilidade para reconhecer um problema, sendo aquilo uma boa oportunidade, e conheço um método de análise e solução de problemas, eu persigo aí a boa sorte.
então eu tenho mais controle sobre a minha vida, né? Eu paro de reclamar achando que as boas oportunidades são poucas e só caem no colo de algumas pessoas. Agora não, agora eu chamo a responsabilidade para mim, enxergo, começo a trabalhar e crio a boa sorte, em vez de contar com a sorte boa, que na verdade não existe. Então tá aí uma relação de causa e efeito para que você faça uma reflexão do que é a oportunidade, porque todos nós temos um rio de oportunidade no dia a dia. A diferença está em a gente reconhecer as oportunidades que estão disfarçadas, bem como a nossa capacidade de solucionar o mais rápido possível, gerando valor. Portanto, pensar com clareza, pessoal, significa que eu preciso ir à busca de oportunidades disfarçadas, que eu preciso procurar as oportunidades disfarçadas na minha vida, no meu trabalho, bem como eu preciso ter a resistência para superar fracassos e tentar novamente, porque nem todas elas vão dar certo. Então isso é pensar com clareza. E qual é o cuidado para quando eu enxergar uma oportunidade, né? Quando eu enxergo aí uma oportunidade, quais os cuidados, quais as armadilhas que eu tenho que evitar? Então, para que eu possa pensar com clareza e sair buscando oportunidades disfarçadas, tendo a resistência para superar fracassos e tentar novamente, é necessário que eu supere, pessoal, alguns obstáculos. E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar do primeiro obstáculo. E qual é o primeiro obstáculo? É superar a percepção da realidade como algo complexo. Esse é o primeiro obstáculo. Então, muitas vezes eu tenho aí uma oportunidade disfarçada e se eu achar que aquela oportunidade, que aquele problema, que agora eu tenho consciência, ele é muito complexo, isso vai me bloquear de alguma maneira, né? Quando na verdade ele é relativamente simples. Então, tem uma menção muito interessante dentro da teoria das restrições, dizendo o seguinte: por mais complexo que um problema possa parecer a princípio, ele é extremamente simples ao final. E eu vou falar um pouco em relação a isso nos próximos slides. Então, o primeiro obstáculo que você precisa realmente avançar e eliminar para que pense com clareza é superar a percepção de que a realidade é algo complexo, que é o primeiro obstáculo. E eu já tive a oportunidade de mostrar esses 4 pilares da teoria das restrições e faz com que nesse primeiro pilar, que é chamado de simplicidade inerente, uma vez que a gente tem uma ideia desse pilar, a gente percebe que realmente nós não poderemos ver aí uma oportunidade como algo complexo. O que diz esse pilar de simplicidade inerente, pessoal? Sistemas são formados por elementos interligados que são governados sempre por poucas causas fundamentais, chamadas de restrição. Simples, na verdade, significa poucas causas. Então, qualquer tipo de problema, qualquer que seja, ele é governado, ele é gerado por poucas causas, geralmente de 1 a 2 causas. Por isso que a técnica de 5 porquês, se muito bem feitas, e a gente tem aqui no canal um conteúdo específico sobre isso, elas vão convergindo a partir do momento que eu vou fazendo a primeira, a segunda e a terceira. E o conceito de simplicidade inerente faz com que você entenda que as causas converjam, né? Elas convergem. Então não é que você vai ficar perguntando 5, 6, 7, 10 e nunca acaba. Não, entre o terceiro e o 4 ela já vai convergindo e no máximo quando você faz a 5ª pergunta você tem uma tendência de identificar uma causa muito provável daquele problema. Então, simplicidade inerente significa que um problema é sempre gerado por poucas causas, geralmente de 1 a 2. Portanto, perceba bem, se nós temos a percepção da realidade como algo complexo, difícil, trabalhoso, complicado, eu tendo a procurar soluções complicadas. Ou às vezes eu nem dou o primeiro passo, eu já desisto achando que aquela oportunidade, aquele problema realmente é muito para mim, que eu não vou conseguir. Então eu tendo a criar complexidade. E quando eu enfrento, quando eu realmente decido enfrentar, eu começo a procurar soluções complicadas.
e soluções complicadas simplesmente não funcionam, elas fracassam. E, portanto, eu acabo pensando que certos problemas são insolúveis e eu deveria aceitar como parte da realidade e continuar com a minha vida. Perceba que quando eu tendo a achar que algo é complexo, esse desencadeamento acontece e no final eu deixo para lá, achando que realmente aqueles problemas fazem parte da vida. Eu acabo convivendo, ele acaba sendo um problema camuflado. E dessa forma eu posso eliminar essa percepção. Se eu elimino a percepção da realidade como algo complexo, eu realmente tenho aí um mapa mental de causa e efeito, eu procuro as poucas causas que governam aí aquele problema, que desencadeiam aquele efeito indesejável, fazendo com que esse desencadeamento aqui não aconteça. E então eu posso resolver um problema e trazer uma solução importante sobre uma limitação que a minha área tenha. Então perceba o que o pilar da simplicidade inerente faz com que a gente pense de uma forma diferente e ultrapasse, elimine esse obstáculo que é basicamente o que? A percepção da realidade como algo complexo. Então, pessoal, muito cuidado quando você acha que algo é complexo, porque você vai bloquear aí a solução desse problema. Então, perceba aí a importância desse primeiro pilar como solução para ultrapassar esse primeiro obstáculo. Portanto, pessoal, hoje nós trouxemos aí com muita clareza para você como você pode então saber enxergar oportunidades onde outros enxergam problemas, mas o conceito de simplicidade inerente, uma vez que mesmo que o problema a princípio pareça muito complexo, muito difícil, muito grande, no final das contas ele é muito simples ao final. E simples significa poucas causas que geram aquele problema. Então, se você começa a moldar esse pensamento, se você começa a pensar dessa forma, você tem grandes chances de aproveitar oportunidades disfarçadas e fazer diferença no seu dia a dia, conquistando aí cada vez mais resultados em quantidade de forma consistente, para que você seja realmente notado. Pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, envie aí sua sugestão para que novos conteúdos sejam abordados do seu interesse. Compartilhe com os seus colegas e se você não está inscrito ainda, você se inscreva, por favor, porque dessa forma você recebe aí uma notificação do YouTube para lhe avisar que temos sempre um conteúdo novo sendo apresentado e quase todos os dias nós temos conteúdos novos circulando no YouTube. Portanto, meu muito obrigado e até o próximo episódio.